Boa tarde, Silvio Luiz. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Copas Verdes FM. Hoje vou estar conversando com o Dr. Júnior, ele que é mais conhecido popularmente aí como Dr. Saúde. Ele viaja aí por todo o Brasil aí com o apoio do Ministério da Saúde, participando de vários programas de televisões aí, por exemplo, como o programa do Gugu, entre outros programas, falando pela cura da natureza, remédios naturais que curam doenças e prolongam a vida. Boa tarde, Dr. Saúde. Primeira pergunta, é a pergunta que não quer calar: por que o câncer está se alastrando feito praga e quais são os conselhos para vencer essa doença? Olá, Silvio. Olá a todos os ouvintes da Rádio Copas Verdes. Primeiro, porque o câncer é uma doença que continua desafiando a ciência. Agora, não significa que ter câncer é ter um atestado de óbito antecipado. Não, de maneira nenhuma. Quais são as medidas que precisam ser adotadas? Primeiro, se você sai do consultório médico com a notícia: tenho câncer, a primeira atitude: abandone o doce. Pare de comer açúcar. Açúcar é o principal nutriente de tumores, de câncer. Pessoas que gostam de beber cafezinho adoçado, parece um melado, precisa diminuir esta quantidade de açúcar para que ele possa diminuir o impacto sobre a doença. Segundo ponto: câncer só se manifesta em um ambiente ácido. Câncer, tumores precisam de dois elementos: acidez e doce. Sem a acidez e sem o doce, o câncer não se manifesta. A melhor maneira de você diminuir a acidez do corpo é começando pela água que você bebe. Quando você for a um supermercado comprar água mineral, procure a água com pH sempre maior que 7. Evite usar água mineral com pH menor que 7. Isso significa que qualquer bebida com pH menor que 7, ela é ácida e acidifica o corpo. E com isto cria um ambiente próprio para a manifestação de tumores. Vou te dar um exemplo. A escala se mede, Silvio, de 0 a 14. 7, neutro. Menor que 7, ácido. Maior que 7, alcalino. Todas as vezes que você coloca um copo de refrigerante na boca, para cada um copinho de refrigerante que você bebe, você deveria beber 32 copos de água, e água boa, com pH maior que 9, quase encostando em 10. Só para remover o estrago provocado por um único copinho de refrigerante. Você acidifica o organismo. Deveria ser crime vender refrigerante. As pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas doentes por causa do refrigerante. Aqui no Paraná nós temos uma raiz conhecida como gengibre. O Paraná é o maior produtor de gengibre do Brasil. E 80% de toda a produção de gengibre vai para a Alemanha. Segue de navio pelo porto de Paranaguá, com destino ao Ministério da Saúde da Alemanha. Aí eu te pergunto, Silvio, qual é o interesse que o Ministério da Saúde da Alemanha tem quase toda a produção de gengibre do Paraná? Transforma o gengibre em quimioterápico natural. Você que tem câncer deveria fazer uso do gengibre diariamente. Chá de gengibre contém epigalato, catequina-galato. É um princípio que mata células tumorais de mama, próstata, pulmão, estômago e intestino. Eu poderia dar uma aula sobre câncer e remédios caseiros, sobre métodos preventivos. Mas eu tenho certeza que numa próxima oportunidade eu retornarei e nós teremos um especial sobre esse assunto para continuar esclarecendo a população. O Brasil é um dos maiores produtores de remédios naturais, de raízes naturais, enfim, tem muito na sua natureza. Por que não é tão aproveitado no Brasil, sendo que a maioria desses produtos aí vão para outros países aí fazer o uso como medicamento? Silvio, você tocou num assunto bem delicado. É que o Brasil é considerado o segundo maior consumidor de remédios do planeta. E as grandes indústrias de remédios, elas estão aqui no Brasil. E não há interesse que a população tenha acesso ao conhecimento natural. O Brasil é considerado o celeiro dos hipocondríacos. O que significa isto?
consumidores de remédios industrializados. Eles estão transformando a população brasileira em verdadeiros zumbis. Hoje você encontra remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ir ao banheiro, aos pés, remédio para não ir ao banheiro, remédio para o cabelo, para as unhas, para os olhos, tudo. As pessoas estão procurando solução em uma pílula milagrosa. Por esta razão, não há interesse que este conhecimento, esta riqueza que vem da natureza, alcance a população. É interessante manter a população sem o conhecimento verdadeiro que abre o entendimento e faz com que a pessoa volte a ter saúde com um custo extremamente pequeno. Doutor, a região sul do Brasil, que é a nossa região, tem um clima bastante frio, um clima bastante úmido, e é muito comum as pessoas sofrerem, principalmente durante o inverno, com tosse, garganta inflamada e a bronquite. Qual é o melhor remédio natural para a cura dessas doenças aí, que é a garganta inflamada e a bronquite? Ótima pergunta. Para fechar com chave de ouro, você em casa, pegue um pedaço de papel, uma caneta, anote, escreva a receita. 1 abacaxi descascado, 1 quilo de mel de abelha e 50 gramas de gengibre cru, gengibre ralado. Misture todos os ingredientes, leve ao fogo dentro de uma panela, é claro, e deixe cozinhar de 30 a 45 minutos. Após o cozimento, retire do fogo e passe a usar 1 colher de sopa 5 vezes ao dia. Silvio, você trata e cura a bronquite de uma criança ou de um idoso. Não importa se o idoso faz 10, 12, 15, 20 anos que vem usando bombinhas, aquelas famosas aerolinhas, né? Não importa. Se você passar a usar xarope de abacaxi com mel e gengibre de 4 a 8 semanas, usando 1 colher de sopa 5 vezes ao dia, você resolve o problema. Silvio, se você pegar um pedaço de abacaxi e colocar em cima da carne crua, em 2 horas ela desmancha como se fosse um pedaço de papel molhado, mesmo estando crua. A enzima digestiva do abacaxi dissolve a estrutura da proteína. Pergunte para qualquer especialista em doenças respiratórias qual é a base do catarro, do que é feito o catarro, a secreção. Ele vai responder: proteína. Chama-se mucoproteína. E quando você administra o xarope de abacaxi, quando você passa a usar este xarope, você liquefaz o catarro, tornando-o líquido. Com isto, favorece a sua eliminação através da tosse. Tudo isto que eu acabei de ensinar são apenas pequenos exemplos da riqueza extraordinária do trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro do maior hospital de medicina natural do Brasil e o segundo maior do mundo. E o melhor, é um hospital mantido pelo governo do estado, sem nenhum custo para a população. Como eu disse, havendo uma nova oportunidade, eu quero ter a honra de retornar aos estúdios da Rádio Copas Verdes e dar uma aula sobre os remédios que brotam da terra e prolongam a vida.